Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje, como sempre, aí com muito conteúdo, com muita notícia e muita informação exclusiva para você, vascaíno, que está aí do outro lado da telinha, acompanhando aqui o nosso canal, acompanhando o nosso trabalho. A gente vai falar bastante aí sobre os dois torneios que o Vasco tem na temporada, Copa do Brasil. O Vasco já tem adversário definido aí para as oitavas de final. A gente vai falar muito aí, será que o Vasco tem chances de conquistar esse título aí, que foi, né, o último grande título do Vasco em 2011, e vamos falar muito sobre Campeonato Brasileiro, porque domingo tem clássico, domingo tem jogo contra o Galo fora de casa. O Rafael Paiva vai ter que quebrar a cabeça, porque muito provavelmente teremos aí um desfalque muito importante. A gente vai falar também sobre as possíveis voltas de Dimitri Payet e as estreias aí de Coutinho, Souza, Alex Teixeira e Emerson Rodrigues. E também vamos falar muito de mercado da bola, porque tem mais um jogador de saída do Vasco aí, muito próximo de deixar o Cruz Maltino aí para um outro clube de primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Tem proposta que deve chegar ao Vasco aí, uma proposta multimilionária por um jogador titular do atual elenco do Vasco. E também vamos falar de contratação, porque o Vasco pode finalmente estar anunciando aí um grande nome, um zagueiro de seleção aí, que pode estar vestindo a camisa do Vasco, ex-companheiro de Philippe Coutinho lá no Barcelona. E também vamos falar sobre a chegada de um atacante aí. Parece que o Vasco está avançando também aí no quesito contratação de um jogador para o setor de ataque. Então, primeira coisa, quero convidar você que é vascaíno, você que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, você que faz parte aí, né, desse seleto grupo de torcedores do Vasco que ainda não está seguindo a gente aqui no YouTube, ó, corre lá embaixo do vídeo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se. Se você, por acaso, não sabe ler, não sabe escrever, problema nenhum. É um botão bem grande, vermelho. Você clica nele, automaticamente você já fará parte aqui do nosso canal, né? Você já fará parte da nossa família, totalmente gratuito, não tem que pagar absolutamente nada. E aí eu peço a ajuda de vocês, a colaboração de vocês de duas formas. A primeira forma, de graça, não tem que pagar nada, deixando aquele joinha, deixando aquele like, né, aquela curtida lá embaixo do vídeo. E a segunda forma é você ajudar o canal de uma forma financeira. Nosso canal, cara, apesar da gente ter a monetização do YouTube, que não é grande, infelizmente é um valor pequeno, que não dá condições da gente fazer a cobertura do Vasco em todos os jogos, em todas as coletivas. Então a gente está pedindo aí o apelo de vocês que gostam do nosso trabalho, que querem, né, que o nosso trabalho continue evoluindo, crescendo, através do Pix, né? Você que puder doar qualquer valor mesmo. Ah, Mário, só tem 10 centavos. Irmão, tá de boa. Qualquer valor é bem-vindo, né? Se todo mundo que é inscrito no canal doasse, vamos dizer, R$1, cara, a gente ia poder estar fazendo a cobertura do Vasco em loco, de tudo que acontece. A gente ia poder aumentar a nossa equipe de jornalistas, a gente ia poder investir em equipamentos melhores de som, de imagem. Então quem puder doar qualquer valor, o Pix do canal tá aqui, esse número, QR Code, tá aqui no cantinho da tela. Lembrando que toda noite, quando a gente faz a nossa live, todo mundo que doa, né, que ajuda o canal, participa do sorteio de duas camisas, dessa daqui que eu tô usando, que é uma camisa oficial do canal. Então a gente tenta retribuir também pra galera poder estar usando a camisa do canal aí nos dias de jogos do Vascão. Beleza? Então, obrigado aí quem já doou, quem pode doar de novo, quem ainda vai doar, fica muito agradecido com a ajuda de vocês. Beleza? Então bora começar o vídeo falando sobre Copa do Brasil. Ontem tivemos o sorteio das oitavas de final aí da Copa do Brasil e eu vou falar um negócio pra vocês, tá? Quando a fase é boa, até no sorteio a gente dá sorte, tá? Não tô querendo aqui descredibilizar a equipe do Atlético Goianiense, mas se você olhasse ali pro sorteio, o Vasco podia pegar Palmeiras, o Vasco podia pegar Botafogo, Bahia, Flamengo, Corinthians, Grêmio, Fluminense, e a gente pegou o Atlético Goianiense, que apesar, né, de estar vivendo um momento ruim, tem um time encaixado, a gente sabe disso, deu trabalho nesse último jogo contra o Vasco, mas teoricamente era uma das equipes ali mais fracas, né, desse sorteio. Por exemplo, o Flamengo vai pegar o Palmeiras. Olha que jogaço, olha que partida aí, que um dos dois vai ser eliminado. O Red Bull Bragantino vai pegar o Atlético Paranaense. É outro jogo de cachorro grande. Vamos ter aí o Botafogo encarando o Bahia. Um que está em primeiro no Brasileirão, outro que está em quarto. Ou seja, mais um jogo que vai eliminar uma das equipes favoritas ao título. Teremos Grêmio e Corinthians. Ah, Mário, o Grêmio e o Corinthians estão na zona de rebaixamento. Irmão, não deixam de ser Grêmio
Grêmio e Corinthians, duas gigantes do futebol brasileiro. E o Juventude, que vive um momento bom no Campeonato Brasileiro, pega o Fluminense, ou seja, mais um jogo complicado também. Então eu acho que Vasco, o Atlético Mineiro que pega o CRB e o São Paulo que pega o Goiás acabaram tendo ali realmente os sorteios melhores aí para as oitavas de final da competição. Os jogos serão dia 31 de julho, o primeiro jogo fora de casa, em Goiânia, e o segundo jogo em São Januário, no dia 7 de agosto, valendo vaga nas quartas de final. E lembrando que o Vasco já terá os reforços de Felipe Coutinho, Souza, Teixeira, Emerson Rodrigues e talvez até o zagueiro, que eu vou falar daqui a pouco aqui para vocês. Mas enfim, falar agora sobre Campeonato Brasileiro, porque teremos aí jogão, né? Domingo é dia de clássico entre Vasco e Atlético Mineiro. E um clássico, né, nacional, um clássico gigante do futebol brasileiro. E, cara, por incrível que pareça, ano passado, o Vasco, mesmo naquela draga, né, mesmo aquele time que dava raiva nos torcedores, a gente venceu os dois jogos no Brasileirão contra o Galo. Vencemos lá em Minas Gerais e vencemos também no Rio de Janeiro. E agora, o momento é diferente. O momento do Vasco é de crescimento. O Vasco ultrapassou o Galo na tabela do Campeonato Brasileiro, ou seja, é um jogo de 6 pontos, né? Do lado do Galo, eles têm um desfalque muito importante, que é o lateral esquerdo Arana. Do lado do Vasco, muito provavelmente teremos o desfalque do Adson, né, que saiu sentindo uma lesão na coxa direita e deve ser poupado para o jogo do final de semana. Ainda teremos aí a provável volta de Dimitri Payet, né, o francês deve voltar a ser relacionado, treinou ontem normalmente, não sentiu desconforto, tá bem fisicamente, então a tendência é que ele vá para o jogo, não sabemos se será titular ou se começaria no banco de reservas. E temos as dúvidas, né, em relação às estreias de Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira e Emerson Rodrigues. Os 4 jogadores, incluindo o Payet, né, os 5 jogadores, serão avaliados hoje no treinamento, no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, ou seja, hoje à tarde a gente já deve ter uma definição aí quem irá estar disponível para viajar para esse jogo do domingo, né? Lembrando que o Vasco tem uma sequência de 2 jogos fora de casa, contra Galo e Grêmio. Depois o Vasco só volta a jogar em São Januário no dia 3 de agosto contra o Red Bull Bragantino, ou seja, temos 3 jogos seguidos fora de casa. O Galo nesse domingo, depois o Grêmio, né, na partida que é no dia 28 de julho, e depois o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil no dia 31 de julho. Ou seja, o Vasco vai jogar muito, vai ter que viajar muito nessas próximas rodadas aí do Brasileiro e da Copa do Brasil. Mas enfim, para o jogo desse domingo, né, um momento diferente das duas equipes. O Vasco vem crescendo, o Galo tá ali oscilando, né, joga um jogo bem, joga um jogo mal, perde uma, ganha outra. Então a torcida do Galo tá preocupada, tá cobrando, e o Vasco acho que deveria tirar proveito desse nervosismo, né? Eu acho que o Rafael Paiva deveria tentar sair na frente do placar, de repente aí fazer um esquema de marcar pressão no comecinho do jogo, explorar os erros e os espaços que o Atlético Mineiro venha a cometer aí nessa partida, né? Para quem sabe fazer um golzinho, jogar ainda mais pressão para cima deles, e o Galo vai ter que se abrir, vai ter que dar espaço, vai errar, e o Vasco podendo aí, né, quem sabe conquistar mais uma grande vitória jogando fora de casa no Campeonato Brasileiro. O Vasco vencendo essa partida, a gente pode dar um salto na tabela ali para 26 pontos, podemos chegar ali até a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro e se aproximar do Fortaleza, do Cruzeiro, do Bahia, do São Paulo, do próprio Flamengo, se tropeçar também, né? Então, realmente aí uma probabilidade alta do Vasco sair com um bom resultado, né? Um empate, na minha opinião, não seria um resultado ruim, mas é óbvio que o momento é positivo, o momento é bom e o Vasco deveria ir buscar aí mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. E lembrar, galera, que obviamente vão ter premiação, né? No domingo, dia do jogo do Vasco, a nossa parceira do canal, a BetWinner, vai estar dando aí 15 camisas oficiais do Gigante da Colina para você. Serão 5 camisas com nome e número das costas do Felipe Coutinho, 5 camisas com nome e número das costas de Dimitri Payet e mais 5 camisas com nome e número das costas de Pablo Verret, nosso pirata. Para participar do sorteio, você já sabe, é só você estar cadastrado na BetWinner, né? Você que já se cadastrou usando o link do nosso canal, que tá no primeiro comentário fixado, você só precisa fazer um depósito de R$5, seu nome já vai entrar na lista de participação. Se você não se cadastrou, melhor ainda, tá dando sorte. Corre lá, faz seu cadastro, faça o depósito de pelo menos R$5, que você, além de participar do sorteio, ainda vai ganhar mais R$300 de bônus de boas-vindas. Então não perca tempo, vai lá, faça o seu cadastro, que uma dessas camisas pode ser sua aí no dia do jogo aí contra o Galo no final de semana, beleza?
Falar agora sobre mercado da bola. Lembrando que no final aqui do vídeo de hoje, a gente vai trazer a entrevista que o Pedrinho deu ontem, né, na qual ele fala ali sobre muitos assuntos, inclusive ele fala de reforços, tá? Ele fala aí que ele quer anunciar 2 contratações em breve. Então a gente vai no final aqui do vídeo trazer na íntegra essa entrevista, né, que o Pedrinho concedeu ontem lá no sorteio da Copa do Brasil. Mas enfim, vamos falar de mercado da bola. Primeiro, saídas de jogadores. O Vasco ontem recebeu uma proposta do Criciúma pela contratação do atacante Serginho. Pois é, o Serginho que chegou ano passado salvou o Vasco. Eu sou muito grato pelo Serginho por aquele gol que ele fez no último jogo, né, da Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. Mas a verdade é, o Serginho não tem mais espaço no elenco. O Serginho é um jogador que não tem hoje condições ali técnicas, táticas de estar, né, tendo oportunidade no time do Rafael Paiva, e o Vasco está buscando, né, uma negociação, e aí tem essa oportunidade do Serginho se transferir para o Criciúma por empréstimo até o final do ano. Parece que o Criciúma pode pagar ali parte dos salários do jogador, e o Vasco vai liberar. O Vasco com certeza não vai se opor à saída do jogador, até porque ele merece atuar, merece ganhar espaço em outro clube. Então tomara que essa negociação se concretize, né, e o Serginho possa viver novos ares, jogar num outro clube, e o Criciúma tá vivendo um bom momento, tá? Não tá lá muito ruim também não. Então acho que vai ser bacana pros dois aí, pro Criciúma e pro Serginho, essa transferência. Outro jogador que pode estar de saída do Vasco, porém uma venda, é Lucas Piton, tá? Informação que vem da Europa, mais precisamente da Espanha, é que o Girona, clube lá da primeira divisão da Espanha, que é um dos clubes do Grupo City, está preparando uma proposta oficial pela compra do Lucas Piton. Eu já falei aqui sobre essa situação. O Pedrinho, ele não quer perder jogador, ele não quer vender jogador titular. Porém, se chegar uma proposta aqui, vamos dizer aqui, 100 milhões de reais pela contratação do Lucas Piton, o Vasco vai vender. Futebol é dinâmico, futebol, as coisas acontecem do dia para a noite. É óbvio que o Vasco não vai descartar uma venda, se for uma venda boa para o clube, se for uma venda boa para o jogador, mas por outro lado, se chegar uma proposta aqui de 30 milhões de reais pelo Lucas Piton, eu tenho certeza absoluta que o Pedrinho não irá vender o jogador, porque sabe do potencial, sabe do crescimento que ele pode ter, sabe que ele pode chegar numa seleção brasileira ou numa seleção italiana, valorizando ainda mais o Lucas Piton. Então, minha opinião é essa. Se for uma proposta muito boa, uma proposta extravagante, multimilionária, irmão, vende e vai atrás de outro no mercado. Temos o Leandrinho, que é um ótimo lateral esquerdo, que pode dar conta do recado enquanto o Vasco não contrata um outro jogador. Tem também ali o Léo Pelé, que pode jogar de lateral esquerdo, que é a posição de origem dele. Então temos opções no elenco aí para o caso, né, o Piton venha a ser vendido aí num futuro próximo. E aí, entrar agora no assunto contratações. Tô com um sorriso no rosto, você já deve saber por quê. Porque ontem, a especulação, né, do zagueiro colombiano Mina, que a gente já vinha falando aqui no canal há quase uma semana, né, que, enfim, um jogador de altíssima qualidade, um jogador que interessa vários clubes brasileiros, né, Fluminense, Botafogo, Corinthians, Grêmio, todos fizeram consulta ao Mina. E ontem a gente teve, né, uma entrevista que o Pedrinho concedeu, e nessa entrevista ele foi perguntado sobre a possibilidade do Mina ser jogador do Vasco. E o Pedrinho, quem está acompanhando as entrevistas dele aí desde que ele se tornou presidente do Vasco, quando não tem uma negociação acontecendo, ele é perguntado sobre essa negociação, o Pedrinho, ele é direto, ele responde e fala: não existe negociação com esse jogador. E ontem, quando o Pedrinho foi perguntado sobre o Mina, a resposta do Pedrinho foi, primeiro, um sorriso gigantesco no rosto, ele deu uma gargalhada e aí ele complementou falando o seguinte: daqui a pouco a gente conversa. Ou seja, para bom entendedor, meia palavra basta. Óbvio que existe alguma coisa acontecendo, e depois, né, que o Pedrinho falou sobre isso, né, deu essa resposta, eu conversei com um jornalista, muito amigo meu, que faz a cobertura, né, do Fluminense, né, setorista do Fluminense, e esse meu amigo me confidenciou. Ele falou: o Fluminense tem muito interesse no jogador, porém, a negociação está avançada com o Vasco da Gama. O Vasco é o clube ali que parece que está realmente aí ganhando, né, essa queda de braço, ganhando essa briga aí pela contratação do Mina. E tem um detalhe muito importante, tá? Para mim, isso aí tem um dedo, tem uma mão, tem um braço inteiro do Coutinho, porque o Coutinho, ele é muito amigo do Yerry Mina, ele é muito próximo do Mina, porque os dois jogaram juntos no Barcelona, né, com o Neymar, com o Messi, e acabou que houve uma proximidade muito grande do Mina com o Coutinho. Então eles têm essa amizade, tem esse vínculo, né? E eu tô achando que o Coutinho tá sendo fundamental aí para que essa negociação venha a ser concretizada. Provavelmente o jogador chegaria ao Vasco por empréstimo,
até o final do ano, e aí o Vasco tendo uma opção ou uma obrigação de comprá-lo ao final da temporada. Mas não tá fechado ainda, tá? Não tá ainda não é um martelo batido, não é um negócio concretizado, porém acredito eu que essa negociação aí, se Deus quiser, vai ser fechada aí nos próximos dias e o Mina pode se tornar aí mais um jogador a chegar a vestir a camisa do Vasco da Gama. E vou falar para vocês, zagueiro titular de qualquer clube hoje do futebol brasileiro. Ser titular no Flamengo, no Palmeiras, no Grêmio, no Fluminense, no Botafogo, qualquer clube, Mina seria titular. E obviamente no Vasco, fazendo uma dupla de zaga com o João Vitor, seria uma dupla de zaga para, sem sombra de dúvida, colocar o Vasco na briga por uma Copa do Brasil e certamente brigando por uma vaga de Libertadores da América. Em relação ao atacante, cara, a informação que eu obtive é que avançou a situação de atacante. Parece que o Pedrinho aí já tem um nome que ele está negociando, um nome forte que chegaria para brigar por titularidade, um jogador ali experiente, um jogador que já tem uma certa rodagem, não soube o nome, não me expuseram ali quem seria esse atleta, não acho que é jogador brasileiro, eu acho que é um jogador de fora do país, não vou aqui ficar especulando porque eu não sei, eu vou ficar, pode ser isso, quando eu tiver o nome, talvez hoje à tarde eu já possa estar trazendo para vocês aqui no nosso vídeo, na nossa segunda edição. E agora, vou deixar com vocês a entrevista do Pedrinho, assistam até o final, muito bacana, mais uma vez o Pedrinho expondo, falando tudo o que está acontecendo, então deixo com vocês agora a entrevista do Pedrinho, mas antes disso não esquece de deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no canal e quem puder doar no Pix, a gente vai ficar muito contente com a ajuda de vocês, qualquer valor é bem-vindo, o Pix está aqui e o QR Code está aqui. Um abraço, tamo junto. Esse modelo de sorteio pode acontecer tudo, né? Como a gente viu duas grandes equipes já no primeiro sorteio se enfrentando, que é Palmeiras e Flamengo. Com relação ao Atlético Goianiense, é uma grande equipe, a gente sabe que o perfil do jogo é diferente de um campeonato brasileiro de pontos corridos, então a gente ali tem outros aspectos que são abordados dentro de um jogo de eliminatório e sempre com muito respeito ao Atlético Goianiense, que tem estrutura, tem um bom time, não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, mas o respeito é muito grande. Com relação ao segundo jogo em casa, é muito subjetivo, né? E depende muito do primeiro, do que acontece na primeira partida. E de uma forma muito particular mesmo, que cada um pensa de um jeito, eu sempre gostei de jogar o segundo jogo em casa. Mas, um exemplo, a Libertadores de 98 nós jogamos o segundo, decidimos fora. E foi bom porque nós fizemos um bom resultado no primeiro jogo. Por isso que eu falo, depende muito do que acontece na primeira partida. Pedrinho, essa janela do Vasco foi uma janela muito intensa, né? O Vasco já, enfim, trouxe 4 jogadores. O que vocês planejam um time num bom momento? Se falou muito sobre a possibilidade de vinda de um zagueiro, da importância de um zagueiro. Tem número de contratações que vocês pensam para frente? O zagueiro está incluído nessa ideia ainda? A gente não pensa em quantidades em si de forma muito pontual. E como o mercado ele é muito duro, a gente trabalha de uma forma bem sigilosa para não abrir. Obviamente a gente sabe que todos os clubes têm uma análise de mercado e de desempenho forte. Obviamente todos os jogadores que nós rastreamos e mapeamos, os outros clubes também fazem isso. Todos os clubes têm uma prateleira de orçamento, né? Então, obviamente, de repente a nossa prateleira é diferente de alguns outros clubes, mas a gente sempre trabalha em sigilo. Então assim, a gente está na expectativa ainda de mais uma ou duas contratações, é muito difícil, né? Mas além da janela, obviamente, a gente tinha uma recuperação dentro do próprio elenco. De potencializar o jogo deles, eles tinham um abalo emocional estruturado ali muito ruim, uma mentalidade muito ruim que foi impregnada ali. E eu sabia do potencial deles técnico e de rendimento e de competitividade. A gente está, obviamente, percebendo isso. Mas tem mais coisas que a gente pode acrescentar para que a gente seja forte até o final da temporada. Como é que a tua expectativa, Pedrinho, sobre a estreia do Coutinho, né? Até para dar ritmo de jogo para o resto da temporada, para jogos decisivos de Copa do Brasil? A gente tem que ter cuidado, porque a gente sabe que, apesar de, obviamente, ele estava em atividade, né? Ele passou um período de férias, tem todo um cronograma bem elaborado para que ele atue, e isso vai ser respeitado, obviamente, dentro da preparação física e do departamento médico de fisiologia. Então, a expectativa e a ansiedade é grande, mas a gente tem que saber que a gente precisa dele para toda a temporada, o restante da temporada. Então, o momento certo vai direcionar para que ele atue já alguns minutos, não sei quando, mas vocês vão saber. Uma última minha. Já não é hora de efetivar o Rafael Paiva pelo que ele mostrou, ou ele vai ainda continuar como interino? A torcida está se manifestando que acha que ele já merece uma oportunidade de passar de interino a técnico efetivado. Cícero, acho que você me acompanhou um pouquinho, você sabe que eu não sigo muito o fluxo com relação a muitos aspectos. Essa necessidade da palavra efetivado, ela parte muito mais do lado de lá do que daqui. O que eu penso com o Paiva, ele sabe diretamente de mim. Então, assim, a necessidade disso não muda o que eu penso com relação a ele. É lógico que numa conversa pessoal com ele, e se houver uma necessidade de uma palavra que possa
justificar algo do lado de fora, vai partir muito mais dele. De mim, a relação e o que eu quero com ele, o que eu pretendo com ele sabe diretamente. Então dificilmente você vai ouvir essa palavra de mim, efetivado, porque assim, eu não vejo necessidade de eu falar isso. Eu vejo a necessidade de eu honrar com ele o que está combinado. E ele sabe o que eu penso com relação ao trabalho dele. Pedrinho, volto a te perguntar sobre como o mercado tem olhado para o Vasco. O John Texton, em recente entrevista, falou que o Vasco foi um pouco precipitado de entrar até mesmo na justiça por conta do imbróglio com a 777. Como o mercado tem olhado para o Vasco nesse momento, até porque você busca um investidor também para o futuro? Com muito respeito ao Textor, ele mexeu num campo que ele não tem conhecimento do que a gente tem. Ele falou que a 77 não descumpriu nada, descumpriu diversas coisas. Ele não tem acesso ao contrato. Então o juiz está errado que deu a eliminar. Então assim, de fora as pessoas vão falar coisas que elas não sabem, como falaram diversas vezes, como eu apanhei 5 meses e as pessoas não sabiam. Eu respeito muito todos os aspectos que ele abordou nessa entrevista, mas essa obviamente por não ter o conhecimento, e eu não fico chateado com isso, porque outras pessoas também opinaram de forma equivocada. Mas isso ele está equivocado e brevemente também vocês vão entender muito mais sobre esse caso. Mas meu respeito por ele é grande, a gente vê a transformação que ele está fazendo no Botafogo, que é uma grande equipe, né? Passou muitos períodos de dificuldade, hoje a gente vê o Botafogo brigando por títulos. E o que a gente quer é isso, um futebol não só carioca, mas nacional, competitivo e forte. Teve uma parceria com o Fluminense e você conversando bastante com o Mário Bittencourt ali? A gente estava analisando sobre o jogo, o segundo jogo que a gente vai ter no segundo turno agora, questão de logística, de estádio, que está um pouco complicado, a gente estava alinhando um pouquinho sobre isso para ter uma definição melhor. Pedrinho, não sei se você já falou sobre isso, eu particularmente não ouvi, mas o Ramon Dias era da gestão anterior, quando você ainda não estava, né? E tinha um discurso de embate de Vasco versus dele, de pediu demissão e foi demitido. Ele continua dizendo que ele foi demitido e que ele vai cobrar um valor alto do Vasco na justiça. Desde que você assumiu, qual o seu olhar sobre isso e como o Vasco hoje olha para essa situação? A gente emitiu uma nota depois da declaração dele que a primeira ação que eu tive foi entrar em contato com o Emiliano. Então, assim, já caí por terra que ele não foi procurado pela nova gestão. Foi procurado por mim, diretamente. Nós falamos diversas vezes sobre isso. Eu falei que ia tomar conhecimento do que tinha acontecido dentro do vestiário naquele momento, mas que eu não tinha muito o que fazer, porque era da gestão passada. E assim foi feito. Então, assim, quando ele toma a decisão de entrar na justiça, a gente respeita, mas vai ser uma briga judicial que a gente está muito bem respaldado juridicamente sobre isso. Pedrinho, qual é o teu nível de expectativa para a estreia de Coutinho com o Payet, assim, já vão domingo, e por que a decisão de levar para Cariacica e não Maracanã Vasconcelos? Então, Fábio, a decisão era difícil porque a gente não tinha local, obviamente, para jogar, e o Maracanã tem um aspecto do gramado, né, e da responsabilidade que a gente teria sobre isso, porque, se eu não me engano, a gente teria que jogar no sábado e eu acho que o Flamengo tem jogo no domingo. E com sorteio hoje ainda tem mais um jogo no Maracanã, então fica muito difícil do Maracanã. Cariacica eu acho que era por uma questão, a gente tentou Cariacica porque o primeiro momento era Brasília, mas acabou que Brasília já tinha uma agenda. E Cariacica eu acho que por uma proteção que a gente está recebendo, que é um local onde as torcidas podem ter um confronto que pode causar algum dano. Então Cariacica está com um pontinho de interrogação também. É isso que eu estava até conversando com o Mário sobre a melhor decisão. E a melhor decisão nem sempre às vezes é aquilo que a gente gostaria, né? Mas é aquilo que tem que ser, obviamente, uma responsabilidade das instituições, principalmente com a questão das brigas. Então, assim, a decisão ela vai ser tomada dentro de um critério de avaliação, sem nenhum privilégio ou falta de conhecimento ou qualquer outra coisa que não seja a proteção pelo espetáculo, pelo jogo. Então, brevemente também a gente deve ter uma definição sobre isso. O Coutinho está na expectativa, obviamente, da condição física dele, para a gente não correr nenhum risco, né? Óbvio que ele está em atividade, mas isso vai ser uma determinação muito mais do departamento médico da fisiologia. O Payet se recuperou, está também voltando à melhor forma, para que a gente possa contar com os dois estejam obviamente liberados aí para uma definição do Paiva. Pedrinho, essa ação do Corinthians aqui na Câmara da CBF, vocês estão negociando já uma cobrança em cima do Vasco, que geralmente a CNRD pode até bloquear registro do jogador, como é que vocês estão tratando? Isso o meu jurídico já está vendo, a gente está tentando obviamente resolver isso com mais urgência possível, para que a gente não tenha nenhum problema maior.